Voltamos com o programa Motivação e Inovação e no quadro Terapeuta no Divã. Isolamento social, dor invisível. Isso pode ser uma depressão, quando a gente não tem prazer mais em fazer algo que a gente tinha muita vontade de fazer. Hoje no programa nós vamos falar sobre a depressão, com o Rodrigo Dias. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Mário. Prazer estar aqui novamente, né? Falando de um tema tão relevante quanto esse, né? Muito mesmo, né? Então, Rodrigo, é uma dor invisível a depressão? Eu acho que ela deixa sinais claros, né? No corpo, né? Deixa sinais claros no comportamento da pessoa, né? Deixa sinais claros na maneira como essa pessoa se expressa, né? Sim. Então, geralmente, se uma pessoa é muito extrovertida, né? E de repente ela apresenta alguma mudança radical no comportamento, isso aí pode significar sim que ela se encontra no estado de depressão. E ela começa a se isolar mesmo da família, da sociedade, ela só quer dormir, ela não tem mais prazer, como eu acabei de falar, no que ela fazia antes. É mais ou menos isso? São os sintomas? São esses os sintomas, exatamente. Em geral, a depressão ela parte justamente disso, né? De uma quebra de um projeto, né? De um projeto existencial, né? Quando acaba esse projeto, a gente se depara com esse vazio. Sim. E aí esse é o momento onde a gente acaba muitas vezes adoecendo, né? Cada vez mais. Né? E é uma dor invisível mesmo, ela não consegue identificar de onde vem essa angústia, né? E vamos supor, essa pessoa, como ela deve procurar sair dessa depressão? Em geral, né? O mundo de hoje, Mário, a gente precisa relacionar a depressão, tá? Com os aspectos que o indivíduo vive na sociedade, né? E hoje, um dos aspectos que mais consome o nosso tempo é o mundo do trabalho, né? Muito. Então, quanto mais você mergulha nesse mundo do trabalho, quanto mais você vive para trabalhar, tá certo? Mais você possui uma tendência maior a entrar no estado de depressão, exatamente porque a tua vida vira esse, né? Ou ganha somente esse sentido, né? Então, é justamente esse momento que, quando ocorre, né, a depressão, de você justamente buscar outras coisas, né? Para além do que você faz nesse momento, né? Eu tenho acompanhado muito isso dentro da clínica, né? Que justamente aparece aquele sujeito que só trabalha e adoece. Adoece porque perdeu o emprego, adoece porque teve uma redução salarial, né, e outros fatores dentro desse composto. Então, eu tenho observado dentro da prática clínica que a depressão está muito associada ao trabalho, àqueles indivíduos que entregam a sua vida para o trabalho. Então, essa pessoa ela deve procurar algo fora do trabalho, um lazer, alguma coisa, né, que vá trazer prazer, ou ela não consegue ter essa visão, ela não consegue ver prazer em mais nada? Em geral, se ela se encontra num estado muito grave de depressão, ela precisa do acompanhamento psicológico justamente para se rever enquanto sujeito, para rever os seus valores, rever aquilo que ela acredita, né, pensar novas possibilidades. E nesse sentido, o processo terapêutico tende a procurar mostrar para essa pessoa que ela precisa viver outras coisas, né, para sair desse campo tão obscuro que é o da depressão. Mas ela sozinha, ela consegue, Rodrigo? Tipo, ela está isolada, a família é importante nessa hora, tipo, ela está, vamos dizer, eu tenho um irmão que se isolou, né, das pessoas, da família, né, dos amigos, tal. Eu observando isso, eu posso ajudar a levar ela para uma terapia? Claro, com certeza. Acho que é muito importante o acolhimento da família, muito importante o acolhimento da família, ver como essa pessoa está, o que está acontecendo, porque é uma tendência do nosso mundo também hoje o isolamento, não falar sobre os seus problemas, né? Tanto no trabalho, quanto na família, como você colocou, quanto para os amigos. Então, esse processo é fundamental. Notar que tem alguma coisa errada com aquele que faz parte do seu dia a dia, chamar para conversar mesmo, perguntar o que está acontecendo, né? Eu acho que esse é o processo. É um caminho, né? E até encaminhar para uma terapia também, né? Exatamente. Então, e porque assim, a depressão também ela pode acontecer com alguém que perdeu alguém da família, na hora do luto, né? E aí ela não consegue mais sair do luto e aí cai em depressão. Nesse momento, o que essa pessoa deveria fazer? Essa pessoa que está em luto, né? Por uma perda. Em geral, esse processo de luto, tá? Ele ocorre, né, como uma coisa natural, assim, perfeitamente compreensível, né? Ocorre que devido se passar um período excessivo de tempo, né, aí é necessário um acompanhamento psicológico. E o primeiro passo,
né? Justamente porque essa pessoa não conseguiu elaborar o luto, foi porque ela não conseguiu encontrar um acolhimento necessário. Então, dentro do processo terapêutico, isso é fundamental, acolher. De novo, a família é importante, né, Rodrigo? De novo, a família é importante, justamente. Tem idade? A depressão tem? Uma criança pode ter depressão, adolescente e um adulto não tem idade ou tem idade? Não acredito que tenha uma idade, tá? Não acredito que tenha uma idade, né? Eu acho que todos estão sujeitos a, né? É claro que esse estranhamento que você falou é diferente, né? Numa criança, por exemplo, pode perder os seus pais, é diferente num adolescente que pode de repente não se enquadrar dentro do perfil aceito pela sociedade ou do que ele acha que é aceito, né? Ou do adulto que esteja vivendo uma situação aí de perda de trabalho ou coisa parecida, né? Então não existe essa idade. Não tem? Não. É um sintoma de que algo não vai bem com o nosso corpo, né, com a nossa subjetividade. Sim. E aí é o momento da gente repensar a nossa condição mesmo, né? Onde nós estamos, por que nós chegamos a esse ponto, né? Eu acredito que a depressão seja isso. Eu posso comparar a depressão, por exemplo, tu falou, né, o trabalho é um dos fatores, né, que pode levar à depressão. Isso. Eu posso comparar a depressão tipo um carro subindo um morro, eu vou engatar uma marcha primeira, né? Vou subir esse morro. Quando chega lá em cima, eu vou andar reto. Qual é a tendência? Eu passar a segunda, terceira para aliviar o motor. Quem está em depressão, ele continua na primeira marcha, forçando o motor, e mais ou menos isso que acontece com a gente força nosso pensamento e toda... É assim mais ou menos? Exatamente. Essa subida contínua, né? Exatamente. Eu vou forçando a todo momento. Exatamente. E isso é a depressão. Exatamente. Como é que a terapia iria agir com alguém que está com depressão? Como é que seria o set terapêutico? Então, num primeiro momento, teria que avaliar a condição desse sujeito, né? Mas, em geral, né, a linha de trabalho que eu executo, tá? Ela costuma propiciar a esse sujeito que ela repense os seus valores e repense o seu projeto existencial. Afinal de contas, o que ela acredita e como que ela chegou nessa situação. Para, num segundo momento, a gente pensar novas possibilidades. Sempre em conjunto com o sujeito, né, que está ali no processo terapêutico. Não é uma coisa, o psicólogo vai mandar fazer, vai mandar, né, vai orientar esse sujeito. Não. Sim. É justamente fazer com que ele repense os seus valores, repense o momento no qual ele se encontra, né, e a situação, né, que ele mesmo produziu. E se esse teu paciente traz assim, Rodrigo, eu estou sem esperança de viver, eu não tenho mais vontade de fazer mais nada, o que tu diria para ele? Bom, aí já não entraria num quadro de depressão, aí já entraria num quadro de desespero mesmo, né? Se ele disse sem esperança, já é desespero? Sem esperança de viver. Na depressão ainda há um estranhamento, ainda há uma estranheza, né? Mas como você falou, você ainda tem força, né? A pessoa que perde a esperança, ela está num estágio onde ela não encontra mais nada. Mais elevado? Exatamente, ela está num estágio onde ela não encontra mais nada, né? Só para narrar uma história, de um caso que eu atendi uma vez, um paciente que ele dizia que o futuro dele era uma linha branca, uma mancha branca, né? Se eu falava em futuro com ele, ele dizia que era isso. É mesmo? Então esse é um quadro de desespero, onde pode ocorrer o suicídio. Sim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, mesmo. nesse caso, qual é os passos do terapeuta? Quais são os passos do terapeuta? Rever com ele essa questão do projeto existencial, né? Tentar trazê-lo para a realidade de novo, mostrar que não é que tem uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de futuro. E se a condição estiver muito grave, solicitar encaminhamento para medicação, né? Também. Nesse caso, eu acredito que a medicação atua bem. Então, é isso que eu ia te perguntar sobre medicação. Tu é a favor da medicação? Em que momento, né, nesse caso, tu acabou de citar, né, nesse momento seria o certo, né, indicar a medicação, mas a medicação também pode auxiliar? Em casos extremos de depressão, sim, mas não essa banalização que é vendida para a nossa sociedade. Né? Hoje você Qualquer um pode ir lá comprar e tomar. Exatamente. Hoje em dia você fala assim, eu estou com depressão. Isso. Não, na verdade é um momento que você está de estranhamento. Assim, a depressão ela entra num quadro muito mais perene, como você colocou, né? Aquela subida no morro e que depois você não vai conseguindo arrancar com força suficiente. Então a gente tem que pensar nesse contexto. E nessas situações mais graves,
a medicação é útil, sim, né? O trabalho interdisciplinar com a psiquiatria é... Sim, tu acha que é bem interessante o medicamento, relevante. No caso, né? Nesse caso do final. Exatamente. Né? Ou junto com a terapia também. Isso, exatamente, exatamente. Porque se é um paciente que se encontra numa condição de um suicídio iminente, você tem que trazê-lo para a realidade. Muitas vezes as palavras não conseguem dar conta, né? Então tem que trazer para o campo da medicação. Porque eu li muito sobre a depressão, fala muito em tristeza, desesperança, isolamento social, familiar também, perda de prazer no que fazia antes e aí acabou, não tem mais vontade de fazer nada. É um quadro, né? São coisas que são, né, analisadas e vistas e aí leva à depressão mesmo, né? São passíveis de identificação, sim, exatamente. Sim. A família é fundamental nessa pessoa, para ajudar essa pessoa que está com depressão? É fundamental, mas a questão passa não por uma moralização, né? Passa justamente por aquilo que a gente tem, que a gente conversou agora há pouco, a questão do acolhimento desse sujeito. Não adianta dizer, não, levanta dessa cama e vai fazer porque tem que fazer. Isso, não é assim que funciona. Porque não vai dar certo, né? Ela tem que entender que é um momento que esse sujeito está passando e que esse momento precisa ser respeitado, né? E a partir daí buscar a ajuda de um profissional. Então, e aí como a família deve agir? A pessoa está lá, ela não quer levantar da cama. O que ela deve falar para tentar, né, levantar aquela pessoa, motivar aquela pessoa para que ela consiga ir até uma terapia? Olha, a primeira coisa é justamente pensar, né? Existem trabalhos de profissionais, quem sabe a gente procura alguém responsável que possa te ajudar, né? Ou que possa entender o que você está passando, porque muitas coisas você não consegue dividir com a gente e por aí. Agora, aonde a família erra é quando ela vai para o campo da moral. Isso. Né? Dizer assim, não, você está jogando a tua vida fora, volta que vai dar tudo certo, claro, e bola para frente. E não é assim. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Isso, né? Exatamente. Cada um tem o seu tempo e o seu momento. E se o momento daquele sujeito for de adoecimento, a gente tem que respeitar isso também, né? A gente não pode forçar, obrigar ninguém, porque a pessoa não vai conseguir sair dessa condição. Okay. Né? Rodrigo, tu está preparando um curso agora para julho, né? Isso. Que dia que vai ser? Então, Mário, eu queria agradecer pela oportunidade de divulgação, né? O curso vai ser no dia 12 de julho, tá? Sobre o que vai ser o curso? Então, a gente vai trabalhar discutindo a questão do sujeito na contemporaneidade, né? O papel do sujeito nos dias de hoje a partir do olhar da psicologia com alguns autores específicos, né? Certo. E vai ser um curso que está sendo ministrado em parceria com o Instituto Granzotto, né? E os interessados podem acessar o site do Instituto Granzotto. Qual é o site? institutogranzotto.com.br. Tá. Ou entre em contato no teu telefone, pode ser também? Ou entre em contato com o telefone. Tá, o teu telefone a gente coloca na tela, tá lá na tela já. Qual é o telefone? 48 9683 8573. Está na tela. Então, as pessoas interessadas no curso, que vai ser... O curso vai ser serão 3 encontros, tá? Um acontece dia 12 de julho, o outro dia 8 de agosto, se eu não me engano, e o outro 6 de setembro. Legal. Tá? Então, uma vez por mês, aos sábados, quem quiser, quem tiver interesse, tá? Pode aparecer lá. Perfeito, muito bom. Quero agradecer a tua presença, foi muito legal, acho que o assunto, né, é muito interessante. Eu acho que a gente às vezes entra em depressão e não sabe que está em depressão, então a gente tem que trazer isso mesmo, esses assuntos para as pessoas saberem, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí de estar dividindo os conhecimentos da psicologia, estar debatendo sobre psicologia no teu programa. E é isso. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Valeu. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima.